Circuito número 15. A gente precisa elaborar um sistema com uma forma sequencial A mais B mais, A menos B menos, com comando bimanual. Lembrando, né, que os atuadores, quando a gente está trabalhando com mais de um atuador num circuito, a gente precisa identificar ele. Geralmente a gente usa essas letras A, B, C para identificar qual atuador que a gente está utilizando. E aí o mais e o menos significa, né, mais significa que ele vai avançar e o menos significa que ele vai recuar. Então a sequência é: o atuador A avança, depois o atuador B avança, depois o atuador A retorna para a posição original, ele recua, e depois o atuador B recua, com um comando bimanual. Então, de que forma a gente pode fazer isso? A gente vai salvar aqui um novo arquivo. Bem, válvula temporizadora a gente não precisa mais. A gente vai dar uma organizada nesse circuito aqui. Vamos puxar ele mais para o lado. Aqui a gente pode deletar essas ligações que são indispensáveis nesse momento. E a gente vai precisar deixar bem organizado esse nosso circuito, porque a gente vai ocupar mais a área de trabalho agora. Então, para fazer esse acionamento, a gente vai precisar acionar dois atuadores pneumáticos. Então, agora é o atuador A e o atuador B. Esses componentes todos aqui a gente vai duplicar. Então, algumas coisas são já conhecidas, né? A gente já sabe que, por exemplo, para fazer o acionamento C bimanual, a gente tem duas possibilidades: ou a gente utiliza uma válvula E, ou a gente pode utilizar uma lógica de acionamento em série, né? A gente pode colocar dois botões em série para fazer esse acionamento. Então, o que a gente vai fazer? Vamos economizar um componente aí. Então, para começar o acionamento, a gente vai precisar fazer o comando bimanual de duas válvulas de duas posições e 3 vias. Então eu liguei as duas em série. A gente vai fazer o acionamento da primeira coisa que precisa ocorrer nesse processo. Então a primeira coisa que precisa ocorrer é o atuador A, ele precisa avançar. Então o que faz ele avançar é essa válvula de 5 duas vias. Bom, se a gente olhar para o exercício, a segunda coisa que deve ocorrer nesse processo é o atuador B avançar. Então, para fazer isso, a gente precisa pensar: bom, o atuador A avança, o que acontece depois que ele avança? Né? Qual é a próxima etapa desse processo? Então, assim, quando ele avançar, a gente vai ter o acionamento do fim de curso 1. Então, o fim de curso 1 ele vai ser acionado. Quando ele aciona, então a válvula dele vai mudar de posição. Quando isso acontece, o que a gente quer que aconteça? O que a gente quer que ocorra no nosso processo? A gente quer que o atuador B avance também. Então, para fazer isso, a gente pode ligar esse fim de curso lá na válvula que faz o avanço do atuador B. Então, aqui a gente vai alimentar também essa válvula, né? Beleza, o atuador B avançou. Quando ele avançou, ele vai bater num fim de curso de avanço. Aqui, como eu copiei e colei, né, a gente está trabalhando com um fim de cursos com nomes idênticos. Isso não pode ocorrer, por isso o software já nos mostrou esse alerta aí na cor de laranja. Então a gente vai ir lá nas configurações do cilindro B e a gente vai mudar, né, o nome dos fins de curso que ele encontra no caminho. Então agora a gente tem o fim de curso 1 para o avanço do atuador A, fim de curso 2 para o retorno, fim de curso 3 é o avanço do atuador B e o fim de curso 4 é o retorno do atuador B. Então quando o atuador B avançar, ele vai encontrar o fim de curso número 3. O fim de curso número 3, ele tem que fazer o quê? Ele precisa
fazer o retorno do nosso atuador. A próxima etapa desse processo é o atuador a retornar. Então aqui a gente dá uma organizada, né, nesse diagrama para conseguir colocar mais um fim de curso aqui. Esse fim de curso a gente vai chamar de fim de curso 3. Então ele já vai sair na posição de bloqueio, né? A gente vai alimentar com ar comprimido na conexão de número 1. E o acionamento dele então vai fazer com que a válvula 5 duas vias acione, fazendo o atuador a retornar para a posição de recuo. Quando isso acontece, então ele vai bater no fim de curso 2 e o fim de curso 2 vai permitir, né, que essa válvula do segundo atuador seja acionada, fazendo com que ele retorne. Então, basicamente seria isso. Então aqui o fim de curso 4 nesse momento ele nem está sendo necessário no momento, né, para a gente fazer um comando único. A gente consegue fazer assim. Se a gente vai fazer um comando um ciclo contínuo, né, bom, então a gente vai precisar do fim de curso número 4. Sendo um ciclo único, é dispensável. Então a gente vai testar esse circuito agora. Então lembrando que para a gente manter um botão acionado, a gente pode selecionar a tecla Shift no teclado e aí pressiona o primeiro botão e ele vai ficar já pressionado. Então vamos fazer o comando bimanual e vamos testar esse processo. Aqui, como eu tirei no último circuito, eu tinha tirado a simulação em slow motion, né? A gente vai colocar de novo para ver isso tudo acontecendo bem devagar. Então, cilindro A avança, cilindro B avança, cilindro A retorna, cilindro B retorna. E aí está pronto o nosso circuito número 14. Então aqui como é que funciona, né? Quando a gente tem cilindros pneumáticos de duplação, a gente quase sempre vai associar uma válvula de 5 duas vias para cada um. Aqui a gente tem o controle da velocidade, né? Os reguladores de fluxo para avanço e retorno dos dois cilindros. O acionamento inicial do nosso circuito é um comando bimanual, então são válvulas de botão de pulso ligadas em série para garantir que as duas sejam acionadas simultaneamente para que o circuito seja funcional. Então, no primeiro momento, a gente vai permitir aqui o avanço do primeiro atuador. Bateu no fim de curso 1, a gente permite o avanço aqui do cilindro 2. Bateu no fim de curso 3, a gente vai retornar o atuador 1. Bateu no fim de curso 2, a gente retorna o atuador B para a posição inicial. Então essa é a resolução do nosso circuito número 15.